Senhor presidente, doutor Raul, neste momento, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa que nos acompanha, munícipes também, através dos diversos canais ou através da nossa galeria, meu boa tarde. Eu gostaria de iniciar minha fala com muito pesar, comunicando o falecimento de um querido, estimado amigo, que foi, inclusive, digno de uma moção, a minha primeira moção, inclusive, nesta Casa de Leis, a nível de título de cidadão bauruense, o Edivaldo Bezerra Diniz, mais conhecido como Paraíba, muito conhecido de nós todos, infelizmente. Foi muito repentino o seu falecimento, 20 dias de internação. Eu fiquei sabendo, inclusive, hoje de manhã que ele estava internado, pretendia visitá-lo amanhã. Então é com um pesar muito grande, porque é uma pessoa extremamente querida na cidade, pelos projetos sociais que fazia, que desenvolvia na área do xadrez, e, mais do que tudo, pela pessoa maravilhosa. E quem teve o prazer de conhecê-lo sabe do que eu estou falando. Então, aqui fica o registro do pesar, não só meu, mas eu tenho certeza de toda essa casa, essa figura tão nobre que passou aí pela nossa vida, que é o Paraíba, e os meus sentimentos à família. Nós estamos aqui com diversos assuntos para tratar. Durante a semana, diversos assuntos nas comissões, reuniões na Comissão de Previdência e Comissão de Saúde, fomos interrompidos por conta dessas denúncias. Então, isso tem nos tomado tempo, tem nos tomado, mais do que nada, o nosso trabalho nessa casa. E é lamentável. Esse vereador, acostumado com uma rotina de trabalho intensa, não perde muito tempo com essas situações, com esses factoides, com esses oba-obas. Sinceramente, eu não perco muito tempo com isso. Inclusive, aqui na tribuna, a minha fala já foi redundante em duas situações, onde eu disse que eu quero que se apure a verdade e, se houver culpados, que se puna. E eu vou continuar nessa linha, porque a gente tem muita gente para fazer isso aí. Nós temos o Ministério Público, nós temos a polícia, nessa casa nós temos uma apuração também em andamento, e eu quero continuar o meu trabalho aqui, porque a cidade não pode parar, como disse o nobre vereador Arildo Lima. Então, eu não vou cair nessa armadilha. Eu vou tratar de assuntos pertinentes aos interesses da nossa comunidade, dos munícipes, em um momento importante que nós estamos vivenciando, momentos de crise, momentos onde a cidade precisa mais do que nunca desse plenário, e nós não podemos ficar perdendo tempo com alguém que busca os holofotes visando uma eleição ou brigas partidárias que interessam mais a eles. Então, seguindo o meu discurso, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a OAB, que está às vésperas de uma eleição importantíssima, e eu pude acompanhar essa semana na TV Prevê diversos candidatos. Hoje contam com 5 chapas, e a TV Prevê, como sempre, fazendo um excelente serviço, vai promover nesta quarta-feira um debate entre os candidatos. Eu fico muito feliz de ver que está sendo exercida uma democracia plena na OAB. A gente não tem dúvida alguma de que o próximo presidente entrará muito mais responsabilizado por conta de ter que atender todo esse pleito acirrado que está acontecendo lá. Tivemos uma reunião importantíssima, como já disse aqui o nosso presidente, doutor Raul, tratando do cartão rotativo da Endurbe. Estamos trabalhando intensamente com ações educativas também diretamente com esses agentes, porque é necessário que a cidade entenda a importância dos agentes, que os agentes entendam até onde vai a sua autoridade e, mais do que nunca, que exista um bom senso para que nós possamos viver em paz e que esses agentes possam cumprir exatamente a demanda pretendida do seu trabalho.
Uma coisa que tem me preocupado muito, e eu pediria que a TV Câmara colocasse algumas imagens aí, porque nós tivemos aqui, na semana passada, a informação da possível vinda da Copa São Paulo de Futebol Júnior mais uma vez para Bauru. E nós tivemos um posicionamento que não é contrário à vinda dessa Copa para Bauru. Eu quero deixar bem claro que eu não sou absolutamente contra. Talvez eu seja aqui um dos poucos vereadores dessa casa que tiveram o privilégio de nadar no Noroeste. Nós temos aqui uma Câmara mais jovem, talvez poucos aqui tenham tido o privilégio de nadar no Noroeste. Então, eu sou, desde pequenininho, noroestino, antes de ser palmeirense, inclusive. Eu torço pelo Noroeste com fé, com coração, com amor. Adoraria ver, inclusive, essa Copa de Futebol acontecendo mais uma vez aqui em Bauru, mas existe uma coisa que se chama prioridade. E quando nós falamos de prioridade, a gente tem que entender que nós temos alguns ginásios que estão necessitando de reformas. Nós temos que entender que existe um campo na Vila Santista que está abandonado. E esse campo da Vila Santista, vários vereadores, inclusive, já falaram sobre essa demanda, pode ser feito várias coisas naquele local. Pode ser feito um ecoponto, inclusive, lá. Quadras de areia. Nós temos aqui diversas solicitações no meu gabinete, como, por exemplo, no Raduan Trabuzzi, o pessoal do hóquei lá está precisando de uma mureta de proteção, e se vocês verem alguns slides aí, vão aparecer uma mureta improvisada com pregos aparentes lá, que pode ferir não só os atletas, mas os munícipes que estiverem acompanhando as partidas. Exatamente nesse slide que está passando nesse momento, a gente vê que a quadra está muito boa, mas olha a precariedade das muretas improvisadas que estão lá naquele local. Então, em vez de gastar 200 mil numa Copa de Futebol, que sem dúvida alguma vai evidenciar a nossa cidade, mas olha o perigo que isso aí representa, né? Vamos atender numa questão de necessidade, de prioridade, um esporte local. Nós temos necessidades em relação a uma Copa América, que vai acontecer agora no final do ano, que atende 500 jovens da comunidade, crianças carentes. E o que acontece, por exemplo, quando o time daqui vai jogar em Piratininga? Ele vai lá, é bem recebido, não se paga taxa nenhuma. Aqui em Bauru tem que pagar R$50 para o caseiro, senão não joga. Nós temos aqui, por exemplo, em Bauru, a equipe do Thiago Viana e de diversas outras modalidades. A equipe do Thiago Viana de kickboxing está indo para um sul-americano. Eles não têm patrocínio. Eles não têm recursos para disputar essa competição. Nós temos Master indo para o Campeonato Brasileiro esse final de semana, pediram R$1.400, não tem a resposta até agora. 2 atletas já desistiram de participar do evento. Então eu quero deixar claro que precisa ter uma política desportiva que, em primeiro lugar, no meu entendimento, atenda o bauruense, o atleta local, atenda o esporte de base, atenda o nosso atleta de rendimento também para que ele permaneça na cidade. Isso deve vir antes de se promover um evento caro, no meu entendimento, e depois ficar uma boa parte do ano aí sem receber, sem ajudar, sem contribuir, sem Bolsa Atleta, e os nossos atletas competindo por outras cidades. Então é isso que eu chamo de estabelecer prioridades em relação a um recurso pequeno. Nós sabemos que a CEMEL tem poucos recursos. Para nossa alegria, já está sendo repensada a situação, a gente acredita que está sendo reavaliado com muito carinho, e essa revisão nesses parâmetros aí, eu quero crer que vão acabar atendendo exatamente as necessidades principais da nossa cidade, principalmente do esporte. E rapidamente ainda eu gostaria de falar de uma situação muito séria que tem acontecido na cidade com relação às árvores. Esse é um momento que venta muito, nós temos tempestades, e a gente tem muita árvore, como a gente pode ver também, alguns slides estão aparecendo, ali na Comendador caiu uma recentemente, né? Eu tirei a foto de uma que caiu nas Nações Unidas, é uma árvore pequena, mas nós tivemos acidentes sérios em outras cidades, inclusive com morte. Então, no sentido de nos prevenirmos para essa situação, nós encaminhamos ao senhor prefeito municipal, mais precisamente, nesse caso, o IACEMA, um requerimento solicitando uma avaliação de todas as espécies arbóreas, principalmente na área central da cidade, por serem as mais antigas,
e muitas delas já estão condenadas, colocando em risco a vida de pessoas, animais e veículos que transitam por essas vias. Necessitam de uma minuciosa avaliação e posterior substituição. É o que nós temos para hoje, senhor presidente. Muito obrigado.